Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Linguagem e Estruturação Musical da Kipon-Plain. Meu nome é Adriano Carvalho e nessa aula a gente vai falar sobre o som, como ele é produzido e quais as suas principais características. Mas fiquem tranquilos que a gente não vai entrar em conceitos muito complexos sobre física e acústica. A intenção aqui é termos uma ideia mais geral sobre esses conceitos para que a gente possa entender melhor como isso se relaciona na prática musical. A gente pode considerar que o som é tudo aquilo que é captado pelo nosso sentido da audição, seja um ruído, um barulho, uma nota musical. E todo som é produzido quando um objeto, ou que a gente chama de fonte sonora, é colocado em vibração. Essa vibração cria uma onda sonora que é propagada em um meio físico qualquer, que pode ser o ar ou algum outro meio sólido, líquido ou até mesmo gasoso. E quando essa onda atinge o nosso ouvido, o tímpano vibra e envia impulsos ao cérebro, produzindo essa sensação sonora. A onda sonora possui algumas características que são muito importantes para a gente entender várias coisas que acontecem no universo musical. A primeira delas é o que a gente chama de frequência. A frequência do som nada mais é do que a quantidade de ciclos ou vibrações por segundo que uma determinada onda sonora possui. Esse ciclo é medido entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo da onda até o momento em que ela se repete. Todo som possui uma frequência específica que é medida em Hertz. As ondas sonoras podem se propagar com diversas frequências, porém o ouvido humano só é capaz de captar sonoridades cujas frequências estejam entre 20 e 20 mil Hz aproximadamente. Só a título de curiosidade, alguns animais conseguem ouvir sons de frequências muito altas, como por exemplo os cachorros, cuja audição chega a frequências de até 45 a 50 mil Hz, e os morcegos, que conseguem ouvir sonoridades entre 1000 e 120 mil Hz. A frequência do som define o que em música a gente chama de altura do som, e que é uma das 4 principais características do som que a gente vai estudar nessa aula. A altura é o que diferencia um som de grave, médio ou agudo. Quanto maior a frequência de um som, mais agudo ele será. Por outro lado, quanto menor a frequência, mais grave será esse som. Vamos ouvir alguns exemplos de sons graves e agudos. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa saber sobre o som é que sempre que uma onda sonora é gerada, na verdade, várias outras ondas também são produzidas a partir da onda original. Esse conjunto formado por todas as ondas que compõem um determinado som é chamado de espectro do som. E essas ondas intermediárias são chamadas de parciais. Ah, Adriano, mas não existe a possibilidade da gente gerar um som com uma única onda? Existe sim. Mas isso é feito através de um procedimento artificial utilizando-se osciladores de frequência. No caso, esse som produzido é chamado de som puro e possui uma única senoide. Mas Adriano, o que isso tudo vai me ajudar a entender sobre a estruturação musical? Bom, vamos lá. A primeira coisa é a gente entender essa diferença na estrutura de cada som. Ou seja, o som pode ser dividido em sons harmônicos, inarmônicos e ruídos, dependendo das características do seu espectro sonoro. Os sons harmônicos são sons onde o espectro é formado por parciais em que as frequências são valores múltiplos inteiros da frequência do parcial mais grave. Por exemplo, um som gerado a uma frequência de 100 Hz que vai produzir parciais de 200 Hz, 300 Hz, 400 e assim por diante. Essa é a característica do espectro do som da maioria dos instrumentos musicais que a gente conhece. Nesse tipo de som é muito difícil a gente perceber cada parcial separadamente, e a gente acaba ouvindo sempre o parcial mais grave, que é chamado de fundamental. Ainda nesse curso, a gente vai fazer uma aula sobre série harmônica, que trata exatamente da relação desses parciais, nesse caso também chamados de harmônicos, e como isso contribuiu para a formação do nosso sistema musical ocidental.
Além dos espectros harmônicos, a gente pode ter também os chamados sons inarmônicos, que são os espectros formados por parciais, onde as frequências são valores múltiplos de números fracionários do parcial mais grave. Nossa, Adriana, essa frase ficou complicada, mas vamos lá, é fácil da gente entender. Por exemplo, imagine um som gerado a uma frequência de 100 Hz, que vai produzir parciais de 220, 315, 450, 530 Hz e assim por diante. Nesses sons, essas diferentes frequências não se harmonizam com a fundamental e geram um tipo de sonoridade que a gente classifica como sons de alturas não definidas. Alguns tipos de instrumentos musicais, principalmente de percussão, se enquadram nessa categoria. E por fim, temos os conhecidos ruídos, que são as sonoridades onde o espectro do som é formado por parciais com frequências muito próximas, criando uma saturação numa determinada faixa de frequência. Por exemplo, um som gerado a 100 Hz que produz parciais de 210, 220, 235, 250 e assim por diante. Agora que a gente já sabe diferenciar cada uma dessas características e entender o que acontece na estrutura do som, quando a gente ouve esses diferentes tipos de sonoridade, vamos agora conhecer as outras propriedades do som. A intensidade do som é o que popularmente a gente conhece como volume do som e está relacionada à amplitude da onda. Quanto maior a amplitude, mais forte e com maior volume será o som. Por outro lado, quanto menor a amplitude, mais fraco e com menor volume será o som. A intensidade do som é expressa em decibéis. Os sons muito intensos são desagradáveis ao ouvido humano. Sons com intensidades acima de 130 decibéis podem provocar uma sensação dolorosa e sons acima de 160 decibéis podem romper o tímpano e até mesmo causar a surdez. Na linguagem musical, a intensidade de um som define o que chamamos de sons fortes ou fracos. Vamos ver alguns exemplos. A duração do som se refere ao tempo de emissão das vibrações sonoras. Nesse caso, o som é classificado em longo ou curto, de acordo com o tempo de prolongamento desse som. Cada instrumento possui uma maneira específica de conseguir sons longos ou curtos. Em alguns instrumentos, a sustentação de uma nota por um longo período é limitada às características do próprio instrumento. No caso de instrumentos de sopro, por exemplo, a continuidade do som está associada ao tempo em que a coluna de ar é posta em vibração. Ou seja, enquanto houver entrada de ar no tubo de forma ininterrupta, a nota será sustentada. Portanto, a técnica de cada músico vai influenciar nas possibilidades de sustentação de um som por um determinado período de tempo. A mesma coisa acontece com a voz humana. Cantores mais bem preparados tecnicamente têm mais condições de conseguirem sustentar uma determinada nota por um período de tempo maior. E por fim, temos a última propriedade do som, que é o timbre. O timbre é a característica ou qualidade sonora de cada instrumento ou voz, ou seja, é a sua marca, é o que nos possibilita distinguir a origem ou a fonte sonora de um determinado som. A característica timbrística de cada instrumento é originada de diversos fatores, muitos dos quais se relacionam à sua construção, ou seja, os materiais que foram usados, o modo como o som é produzido no instrumento, mas principalmente pela característica dos harmônicos de cada instrumento. Nesse caso, a gente está falando de um som que possui um espectro harmônico que é característico dos instrumentos musicais. No material didático, você vai encontrar diversos exercícios que vão te ajudar a desenvolver a sua percepção em relação a essas 4 propriedades sonoras. Se você estiver fazendo esse curso através de alguma escola que utiliza a metodologia Keep on Playing, caso você tenha alguma dúvida, é só falar diretamente com o seu professor que ele vai te ajudar na realização dos exercícios.
Se estiver fazendo esse curso pelo Hotmart, você vai encontrar todas as orientações no caderno de exercícios ou no material complementar disponível de cada aula e também pode tirar suas dúvidas no nosso grupo VIP do WhatsApp.